Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos dar início a esse momento de adoração a Deus, nosso momento de culto, de celebração ao nosso Rei, ao nosso Senhor. Obrigado, irmã. E esse é um momento muito especial, um momento em que nós dedicamos o início a apresentar as nossas vidas diante de Deus, a apresentar os nossos corações, a pedir a Deus que por sua graça, por sua misericórdia, receba o nosso culto que iremos prestar a Ele. Queridos, oferecer a Deus um culto é muito mais do que um simples, mero ritual religioso. Temos o privilégio de estarmos reunidos aqui neste lugar para cultuar o Senhor. É uma bênção, uma dádiva do Senhor. Há muitas oportunidades de se estar em diversos lugares nesse mundo, fazendo inúmeras coisas diferentes daquilo que nós fazemos aqui. Por isso nós temos o privilégio e podemos reconhecer diante de Deus de como é bom e agradável que nós, irmãos, estejamos reunidos em união, de manifestarmos a alegria de dizer, vamos à casa do Senhor. Queridos, isso é uma bênção, porque aqui o Senhor Deus fala aos nossos corações. Aqui nós oferecemos a Deus um culto e saímos daqui cheios do Senhor, cheios da sua palavra, mais edificados, ricos, abundantes do Senhor. E isso é algo precioso para nós. Nada nesse mundo se compara a essa bênção de fazermos parte da igreja e de estarmos reunidos aqui para oferecer a Deus um culto. Por isso eu quero convidar você nessa hora a colocar a sua vida diante do Senhor, colocar o seu coração e também desde agora já comece a pedir a Deus na sua oração que prepare o seu coração para ouvir a sua palavra, para que a palavra de Deus possa moldar a sua vida, o seu coração, a sua mente, que você saia daqui um pouco mais transformado, moldado conforme o padrão que o Senhor Deus requer de nós. Coloque sua vida diante de Deus agora. Pai bendito, nós exaltamos o nome do Senhor, nós te adoramos, te exaltamos, ó Deus, ao único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor. Te damos graças, Pai, por esse tempo tão importante, tão precioso, tão especial na nossa vida, Pai, que é estarmos reunidos aqui na sua presença. O Senhor se faz presente no meio do seu povo. O Senhor acolhe, ó Deus, as nossas súplicas, nossas orações, os nossos cânticos de louvor, de adoração, todas as nossas expressões, ó Pai, de adoração, de gratidão ao Senhor, o Senhor recebe, ó Pai, embora sejamos tão falhos, indignos, pecadores, Teu amor, Tua graça, ó Deus, se revela abundante sobre as nossas vidas. E obrigado, ó Deus, porque nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos atraiu em direção ao Senhor. O Senhor, ó Deus, nos permitiu viver até aqui para desfrutarmos mais do Senhor nesta noite. E obrigado, meu Pai. Nós queremos apresentar diante do Senhor a vida de todos aqueles que gostariam de estar conosco aqui, mas não podem, estão impedidos. Nós te suplicamos que a Tua boa mão se estenda sobre a vida desses preciosos irmãos. Também aqueles, ó Deus, que estejam a caminho deste lugar, que o Senhor, meu Deus, estenda também as suas mãos sobre eles e os proteja, os guarde, para que cheguem aqui em segurança juntamente conosco. Se unam a nós nessa noite de celebração, de adoração ao Teu nome. Recebe, Pai, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Que as atenções, que todo o foco dessa noite esteja centrado somente em Ti, ó Deus. E que nada nessa noite venha nos dispersar, que nada venha nos distrair, nos tirar, ó Deus, do foco que é adorar o Senhor, que é prestar ao Senhor este culto do início ao fim, ó Pai. Que as nossas vidas estejam inteiramente voltadas para o Senhor, para honrar, glorificar e exaltar o Teu santo e bondoso nome. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar ao Senhor neste momento com os irmãos no Ministério de Música.
Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que o desejo do nosso coração seja ansiar pelo Senhor, desejá-lo e querer mais da sua presença e buscá-lo em todo o instante. Nós vamos ler a palavra de Deus todos juntos em uma só voz, em Isaías, capítulo 55, verso 6 até o verso 11. Isaías, capítulo 55, do verso 6 a 11. Isso é algo muito precioso, né? Saber que um texto como esse também se faz presente no sermão do pastor, que vai ser pregado daqui a pouco, né? Então algumas coisas começam a acontecer de vez em quando, né? Quando começa a se repetir demais, aí a gente vê, Deus está fazendo alguma coisa. Isaías 55, de 6 a 11, vamos todos em uma só voz? Queridos, essa passagem bíblica, ela me chama muito a atenção, porque fala a respeito do poder e da eficácia da palavra de Deus na vida do pecador. A
palavra de Deus, ela é transmitida e ela ecoa nos nossos corações e ela produz efeito sobre as nossas vidas. E o profeta faz um chamado interessante no início desse texto, né? Busquem o Senhor enquanto se pode achar e invocai o nome dEle enquanto Ele está perto. E é interessante porque por muitas vezes ao longo da nossa vida nós andamos distantes dEle, né? Nós nos esfriamos na nossa maneira de devotar a nossa vida a Ele. A nossa devoção chega em determinado momento da nossa jornada que ela parece não ser mais a mesma do início da nossa jornada. Às vezes nós passamos por muitos momentos em que oramos pouco, lemos a Bíblia menos ainda, e às vezes até nos tornamos ausentes no meio do corpo de Cristo. Somos pessoas que passamos a nos acomodar e tratamos as coisas de Deus não com o mesmo valor que outrora nós antes dávamos. E em muitos momentos como esse, queridos, Deus utiliza de circunstâncias, de momentos difíceis na nossa vida, para nos dar aquela chacoalhada, né? Nos dar aquela sacudida, de nos fazer perceber e cair em si, de que nós realmente precisamos dEle, e não podemos viver uma vida alheio ao Senhor, uma vida que esteja completamente alienada dos seus propósitos, da sua vontade para as nossas vidas. Às vezes nós nos pegamos em situações questionando e perguntando: Senhor, por que eu passo por essa situação? Por que eu enfrento esse determinado momento na minha vida, na vida da minha família? E aí depois, quando chegamos ao final e vemos a misericórdia de Deus se manifestar de uma maneira tão maravilhosa e abundante sobre nós, nós logo percebemos: Senhor, realmente eu precisava passar por isso. Eu realmente precisava conhecer o momento em que você está passando, que você está enfrentando. Peça a Deus que use esta circunstância, por mais difícil que ela pareça para você, que seja um instrumento, um canal de transformação, de quebrantamento, de contrição, para que você se torne alguém mais dependente, que viva na presença de Deus de uma maneira ainda mais intensa, talvez como nunca antes você tenha vivido. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te somos aqui, ó Deus, agradecidos, ó Pai, somos, ó Pai, gratos porque o Senhor tem olhado para a nossa indignidade, para os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros. O Senhor tem visto, ó Pai, quão, ó Deus, pequenos e frágeis nós somos e pecadores, mas ainda assim o Senhor manifesta sobre cada um de nós um amor real e o interesse, ó Deus, pelas nossas vidas, pelo nosso bem-estar. E o Senhor, meu Deus, é aquele que desde a eternidade tem nos amado, e tem nos amado de uma maneira que ninguém é capaz de nos amar. Educar, nos instruir e nos fazer perceber, ó Pai, que não há uma vida longe da sua presença, que não há alegria, que não há felicidade, ó Deus, sem vivermos uma vida intensa na presença do Senhor, buscando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Por isso, ó Pai, eu quero
clamar ao Senhor nessa noite, que o Senhor resgate todo e qualquer coração que esteja distante de Ti, todo coração que se esfriou ao longo desses anos, todo coração, ó Pai, que tem andado endurecido, ó Pai, que tem andado preocupado e ansioso com as lidas dessa vida, que o Senhor estenda as suas mãos agora e possa atrair esses corações para perto de Ti agora. Ó Deus, o Senhor tem usado de uma maneira tão pedagógica, tão didática, ó Deus, as circunstâncias em que nós vivemos, as situações difíceis que nós enfrentamos, que servem para moer o nosso coração, para nos tornar pessoas humildes e quebrantadas, contritas. Ó Deus, quantos desafios estão além das nossas forças, quantas situações nós enfrentamos que estão além do nosso alcance, ó Pai, da nossa capacidade de resolver, de solucionar. Por isso logo nós caímos em si, logo percebemos, ó Pai, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, estaríamos, ó Pai, condenados. Por essa razão, Pai, que queremos nos voltar para Ti agora, humildemente, e rogar, Pai, perdoa-nos. Que o Senhor perdoe, ó Deus, a nossa incredulidade, perdoe a nossa idolatria, perdoe, ó Deus, a nossa frieza, a nossa apatia, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, por muitas vezes desviarmos o nosso olhar de Ti, para olharmos e percebermos as circunstâncias, o mar revolto à nossa volta, ó Deus, as tempestades que nos sobrevêm. Ó Deus, que o Senhor estenda a sua poderosa mão em nosso favor, vem em nosso auxílio, ó Pai, e transforma tudo isso, ó Pai, de maneira que, ó Deus, toda essa situação que enfrentamos, que está aqui, cada um, ó Deus, de modo particular, colocando diante do Senhor em oração, que tudo isso se reverta para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, que a nossa vida seja uma vida transformada, uma vida que seja vivida, ó Deus, à semelhança do Seu Filho amado Jesus Cristo. Então santifica-nos na Tua verdade, conduza-nos nesse caminho à luz da Tua palavra e nos dê corações sensíveis à Sua voz, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Que o Senhor possa mesmo, ó Pai, nos conduzir em um progresso de fé, em um avanço, em um amadurecimento, ó Pai, de maneira que sejamos uma igreja, ó Pai, que esteja arraigadas em Cristo Jesus, a nossa rocha eterna. Ó Deus, toma as súplicas e orações que são aqui colocadas diante do Senhor. Tome essas situações diante de Ti e só as remova, ó Pai. Cada luta, cada provação, cada adversidade que aqui é apresentada diante do Senhor, que o Senhor só as remova, ó Pai, quando o Teu nome realmente vier a ser glorificado através de cada uma dessas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa mesmo manifestar o Seu poder e a Sua glória em nós e através de nós. É a oração que fazemos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Nós todos de pé, queridos, ainda vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o nosso Rei. És Tu única razão da minha adoração a Jesus. És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com fé em Ti fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto Te louvarei. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. Eu Te louvarei, Te glorificarei. Eu Te louvarei, meu bom Jesus. És Tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu única esperança que anelo ter, ó Jesus.
por fé em ti foi ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te louvarei, todo tempo te adorarei. Cante ao Senhor em todo tempo. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu bom Jesus, meu bom Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar agora Rompendo em Fé. Convidar o irmão a cantar com todo o seu coração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos que atravesso me levam pra perto. As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover no sobrenatural. Vou
lutar e vencer, vou plantar e colher. É cada dia vou viver rompendo em fé. É cada dia eu vou viver rompendo em fé. É cada dia eu vou viver rompendo em fé. Convidar o irmão a fechar os seus olhos nesse momento. E quero que a gente volte nessa música que a gente acabou de cantar. Nossa igreja, muitas vezes, as nossas famílias, a nossa igreja passa por momentos difíceis, assim como o pastor acabou de falar. E muitas vezes nós precisamos de mais fé e romper em fé. E Deus exige que nós tenhamos fé nesses dias que nós estamos vivendo. Então, quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor, todos aqueles irmãos que estão enfermos, para que nós possamos cantar novamente, rompendo em fé, mas com todo o nosso coração e sabendo que Deus tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa igreja. Rompendo em fé, minha vida. Com toda a sua voz, cante ao Senhor. Ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo. Cante mais uma vez ao Senhor. Rompendo. Do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. É cada dia eu vou viver rompendo em fé. É cada dia eu vou viver rompendo em fé. É cada dia eu vou viver rompendo em fé. Glória a Deus. Nos dê força, Senhor, para ter fé, confiar no Senhor, ó Pai, nas providências do Senhor. Ensina-nos, ó Pai, instrua-nos na Tua graça, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Se você trouxe o seu dízimo e oferta, pode entregar nesse momento. Vamos cantar Eis-me Aqui. Ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sim eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu
quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Quanta coisa tem para o meu próprio prazer, tenho andado do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como da primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar, me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Louvado seja o teu nome, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa noite, por esse momento que nós tivemos a oportunidade de te adorar, Pai. Que somente o teu nome, Pai, seja glorificado e exaltado nesse lugar. Fala conosco agora que vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Louvado seja o Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Som. Convidar aqui à frente nossas crianças para orarmos por elas. Todas as nossas crianças até 7 anos. Temos alguma descendo aí da galeria? Não? Então vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a vida das nossas crianças, pedir a Deus que derrame graça sobre a vida delas. Bom, Lucas, esteja fazendo essa oração, por favor. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Podem acompanhar as titias. Nós sempre temos a alegria de cumprimentar aquelas pessoas que estão conosco, nos visitando aqui pela primeira vez ou pela segunda vez. E nós gostaríamos de reconhecer você que está conosco aqui pela primeira vez. Há alguém que está conosco aqui nos visitando? Acho que não, né? Todos já são de casa, né? Então,
Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 10. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 10 de Romanos. Vamos ler a partir do verso 16 até o verso 21. Peço que você dê uma olhada à sua volta, veja se há alguém sem uma Bíblia e compartilhe a sua. Vou aproveitar a ocasião em que a gente está falando de Bíblia, né? Michel. Michel aqui no dia do aniversário da igreja precisou sair para auxiliar o seu pai, né, irmão Celso, no dia domingo, né? No dia do aniversário da igreja, e ele acabou deixando uma Bíblia dele aqui na cadeira, uma Bíblia Shed de capa azul. Se algum irmão encontrou, entregou para quem? Para Dona Maria. Então o Leandrão entregou para Dona Maria. Então já achou já. Estava procurando igual um doido aí na igreja, atrás dessa Bíblia. Então muito bem, muito bom. Romanos capítulo 10, verso 16 ao verso 21. Amém? Diz assim: No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de quem? Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente eu pergunto, será se Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é o meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Que Deus possa falar nessa noite ao seu coração, através da sua palavra. Como nós vimos na mensagem na semana passada, o apóstolo Paulo, no versículo 15, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e volte os seus olhos para o texto novamente. Ele faz uma importante pergunta: como pregarão se não forem enviados? E então, em seguida, ele faz uma citação de Isaías, capítulo 52, no versículo 7, que diz: como são belos os pés daqueles que anunciam coisas boas. Nessa citação de Isaías, o profeta estava se referindo aqui a uma mensagem que apontava para o futuro da nação de Israel. Mais especificamente para um período após o cativeiro, em que Deus haveria de restaurar o seu povo de volta para o seu lugar de onde eles haviam saído. A nação havia permanecido cerca de 70 anos debaixo do jugo da escravidão, como uma forma de castigo, de juízo de Deus por causa da idolatria que eles viviam. Mas com o passar do tempo, a ira de Deus havia se apaziguado para com seu povo. Deus havia então perdoado os seus pecados. E os profetas então nessa ocasião anunciaram o retorno à terra prometida, a libertação de Israel do cativeiro. Todas essas mensagens proferidas pelos profetas eram, na verdade, boas novas, boas notícias, coisas boas que o profeta Isaías vão dizer que são belos os pés daqueles que anunciam essas boas notícias. Essas pessoas, elas
são portadoras de notícias maravilhosas. E os pés dos profetas são belos, não pelos pés em si, mas porque estes pés transportam bocas que anunciam uma notícia formosa. E que coisa maravilhosa é essa, né? As boas novas, dos quais nós cantamos aqui, assumimos um compromisso com Deus, cantando essa última canção, de que nós estamos aqui e Deus pode nos enviar porque estamos a seu dispor, né? Nós precisamos refletir em cada palavra que nós entoamos em nossos cânticos, né? Para saber se realmente são verdades que nós estamos proferindo. O apóstolo Paulo, o que ele faz? Ele pega essa passagem de Isaías 52:7 e ele toma, aplicando-a nessa passagem aqui, da pregação do evangelho dos seus dias. E o que ele quer dizer é que, se no passado o anúncio que os profetas haviam feito da libertação do cativeiro babilônico já era uma notícia maravilhosa, essa notícia que agora ele anunciava por meio do seu evangelho era muito, muito melhor. Porque a sua mensagem consiste de que, mediante Jesus Cristo, Deus, Ele nos liberta, Ele nos livra de um cativeiro muito pior e muito mais profundo, que é o cativeiro do pecado. Essas boas novas são novas de libertação, novas de alegria para todo o povo. Porém, apesar de serem boas notícias, de serem notícias maravilhosas, o ponto de constatação aqui nessa passagem é que a maioria dos judeus, eles não creram na pregação dos profetas, eles não creram nas boas notícias anunciadas por meio do evangelho. O evangelho que havia sido pregado aos judeus desde Moisés, passando pelos profetas, e agora sendo anunciado pelo próprio apóstolo Paulo, essa mensagem caiu em ouvidos surdos, em corações endurecidos. A mensagem do evangelho, queridos, encontrou um coração rebelde, um coração incrédulo e impenitente. Não importa quão maravilhosa seja essa mensagem, não importa quão boa seja essa notícia, se ela se depara com um coração duro, incrédulo, um coração impenitente, um coração rebelde, é como a parábola que Jesus contou sobre as sementes. As muitas sementes que foram lançadas em diversos solos. Há uns entre espinhos, há uns à beira do caminho, há um solo rochoso, para que enfim pudesse achar um solo fértil e útil e frutífero. A verdade, queridos, é que a raça humana, ela continua sendo a mesma de todas as épocas. Desde as épocas do profeta Isaías, do apóstolo Paulo, e é a mesma de hoje. Quantas vezes nós não costumamos recusar a palavra de Deus quando ela mesma nos confronta em nossa condição humana? Quando ela gera para nós um constrangimento, porque ela expõe diante de nós os nossos pecados. Logo somos mestres em criar desculpas, justificativas, tudo para recusar a palavra de Deus. É isso que transparece aqui nessa passagem. E a minha oração nessa noite, queridos, é que ao final dessa mensagem, você possa, com um coração quebrantado, agradecer a Deus por Ele revelar a você o seu evangelho e ter dado a você a oportunidade de ter um coração que foi moldado e transformado pela melhor e mais importante mensagem de todos os tempos, de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a sua salvação. E
E a verdade, queridos, é que o nosso coração ele não é melhor nem pior do que o coração dos judeus da época de Isaías e nem dos judeus da época de Paulo. Em Romanos 10, 16 a 21, texto que nós acabamos de ler, Paulo vai tratar aqui da recusa dos judeus quanto ao Evangelho, e ele fará isso em 3 partes. A primeira está no verso 16 e 17. Veja o que está escrito aí. Verso 16 e 17. Ele diz, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os judeus, eles já eram desobedientes, rebeldes no que diz respeito à palavra do Senhor, muito tempo antes de Cristo. Paulo chega a dizer que a rebeldia e a incredulidade do povo judeu remonta os tempos de Moisés e dos profetas. O Evangelho, como vimos, queridos, é a boa notícia de que Deus, Ele justifica o pecador arrependido mediante a fé no Messias. E isso já estava prefigurado por meio dos sacrifícios ordenados por Moisés, já anunciado por meio dos profetas. E Moisés, aqui, ele faz o anúncio de que esse Messias viria e que a salvação do povo judeu é somente por meio da fé nesse Salvador, nesse Messias. Tudo que diz respeito à mensagem do Antigo Testamento, queridos, tudo aquilo que Moisés anunciou, tudo aquilo que os profetas pregaram, já apontavam em direção à salvação pela graça em Cristo, mediante a fé nele. No entanto, apesar da clareza com que Moisés e os profetas falaram a respeito da salvação que era por meio da fé, o que o verso 16 vai nos dizer aí? No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Significa que nem todos os judeus daquela época deram ouvidos ao Evangelho que vos foi anunciado. Muitos pensam que há 2 tipos de salvação na Bíblia. No Antigo Testamento, a salvação era por meio da lei, e no Novo Testamento se dá por meio da fé. E não existe um engano, um equívoco teológico mais básico do que esse. Porque tanto no Antigo Testamento a salvação era pela fé, pela graça, como também no Novo Testamento, da mesma maneira, a salvação é pela fé, é pela graça de Deus. E Moisés falou sobre isso, Isaías falou sobre isso, os Salmos falam sobre isso. Nós estamos analisando este princípio, esta verdade, desde o capítulo 9 de Romanos. A salvação sempre foi uma só, porque todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Portanto, queridos, não há uma outra forma, não há uma outra maneira, não pode ser de uma outra maneira, a não ser pela graça de Deus mediante a fé. Os judeus, eles tinham conhecimento, mas nem todos, na antiga aliança, antes de Cristo, obedeceram ao evangelho que lhes fora pregado. E agora eu quero que você entenda que obedecer aqui significa crer no evangelho e estar submisso a essa mensagem. A afirmação que Paulo faz aqui, ó Deus, nesse texto, sobre o fato de que nem todos deram ouvidos ao evangelho, nem todos os israelitas aceitaram a mensagem que vos foi pregada, ela se baseia na palavra do profeta Isaías. E aqui entra um texto formidável, escrito por Isaías. Essa frase inicial que Paulo utiliza aqui no verso 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas ou deram ouvidos ao evangelho, ela está baseada no capítulo 53 de Isaías.
Um dos capítulos mais importantes, mais cruciais de toda a mensagem evangélica no Antigo Testamento. Lá no capítulo 53, verso 1, se você quiser abrir na sua Bíblia, deixa aí marcado Romanos, mas lá em Isaías 53, 1, o próprio Isaías vai se queixar diante de Deus. O profeta Isaías vai chegar diante de Deus e vai se queixar diante dele, dizendo: Senhor, quem afinal de contas creu em nossa pregação? É como se Isaías estivesse dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais pregar para esse povo incrédulo, esse povo rebelde. Eles não creem naquilo que eu estou dizendo, eles não dão ouvidos às minhas palavras, eles não dão nenhuma importância àquilo que está sendo anunciado a eles, eles não obedecem àquilo que eu estou dizendo da tua parte. E o versículo ainda continua, né? Isaías vai dizer ainda mais, ele vai dizer: a quem manifestou o quê? O braço do Senhor. Ora, afinal de contas, nós sabemos que Deus, ele não tem braço. E que o recurso literário usado por Isaías aqui é uma figura de linguagem. Nós chamamos de antropomorfismo, que é uma maneira do autor usar uma forma humana e atribuí-la a Deus para que a mensagem pudesse ficar mais fácil de entender. Quando Isaías, na verdade, diz: a quem se manifestou o braço do Senhor, na verdade ele está querendo dizer o seguinte: a quem o Senhor revelou o seu poder. E são poucos os que entendem que é o Senhor quem salva, e que a salvação vem somente por meio da sua graça. Isaías tinha sido levantado por Deus para anunciar as boas novas, não só da libertação do cativeiro babilônico, mas muito além. Isaías também havia profetizado a respeito do próprio Messias que viria. Veja o que ele vai dizer aí em seguida, quando ele estava falando do Messias. No verso 3, ele diz que ele foi desprezado e o que mais? Rejeitado dos homens. Verso 4, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. O verso 5 diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. E o verso 6, andávamos desgarrados como ovelhas. E ele termina dizendo: mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre quem? Sobre ele. Essa era a mensagem de Isaías. Esse era o evangelho pregado no Antigo Testamento, que anunciava o Salvador, o Messias que viria. O servo sofredor do Senhor era o Redentor de Israel. E que todo o sacrifício que Jesus faria por nós estava sendo prefigurado, ilustrado, demonstrado nos sacrifícios dos animais que eram feitos diariamente no templo, pelo sangue derramado no altar, por meio do ministério dos levitas, dos sacerdotes, e de tantas outras formas no Antigo Testamento, queridos. O Evangelho claramente foi ensinado à nação de Israel, especialmente por meio de Isaías. Por isso Isaías pergunta: quem creu na nossa pregação? Em outras palavras, ele está dizendo: são tão poucos, na verdade, que acreditam e que obedecem à palavra de Deus? São tão poucos aqueles a quem o poder de Deus é revelado? E a alegação que Paulo levanta, baseada nessa palavra de Isaías, é a seguinte: pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa mensagem? Paulo está querendo provar que a desobediência dos judeus ao evangelho, na sua época, era algo tão antigo quanto no tempo do profeta Isaías. A rebeldia e a dureza de coração perante a mensagem do evangelho dos judeus dos dias de Paulo não havia nascido ali ou surgido naquela época, mas era algo que era tão antigo quanto o tempo em que o profeta Isaías já profetizava, porque este também anunciava o evangelho e enfrentava a mesma dureza de coração dos judeus.
Diante disso, Paulo tira aqui duas conclusões, que está aí no verso 17. Veja só. Ele diz no verso 17: portanto, a fé, ou consequentemente, a fé, vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não é isso? Olha só. A primeira conclusão que Paulo chega aqui no verso 17 é a seguinte: a fé vem por meio da pregação. A conclusão que Paulo tira aqui dessas palavras de Isaías e também da rejeição dos judeus, porque sim, se não houvesse a rejeição desses judeus quanto ao evangelho, Isaías não estaria questionando o Senhor. Quem, afinal de contas, creu na pregação dele? Paulo aqui, bem como Isaías, não está questionando quem creu nos milagres, quem creu nos prodígios de Jesus, ou quem de fato crê nas cerimônias religiosas, nem naquilo que era feito dentro do templo. Na verdade, o que Isaías questiona e que Paulo reverbera no Novo Testamento é quem creu na pregação da mensagem. E a conclusão de Paulo é que a fé salvadora, ela vem por meio da pregação da palavra de Deus. E não há nada que substitua isso. A única maneira de uma pessoa ter uma fé desenvolvida para a sua salvação é por meio da pregação. Não há nada que possa ocupar o lugar da pregação e que produza o mesmo efeito. Fé para a salvação. Além disso, Paulo confirma o que já havia dito antes. Versos 13 e 14, o capítulo 10 de Romanos. Volte para Romanos e veja. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, o que vai acontecer? Será salvo. Mas como, pois, invocarão a quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Ou seja, a salvação está ligada diretamente à pregação da palavra. E a fé está diretamente ligada à mensagem do evangelho que é pregada. Como Paulo comprova isso citando o próprio Isaías. E essa é a primeira conclusão que Paulo chega. A segunda conclusão dele é que essa fé que salva por meio da pregação, ela precisa ser uma pregação sobre Cristo. A mensagem tem um conteúdo, diz respeito a uma pessoa. Não é assim que termina o texto, verso 17? E é ouvida mediante a palavra de Cristo. A pregação que desperta fé no coração do pecador é a pregação que fala a respeito de Cristo, do Messias. Não é uma pregação coaching, não é uma pregação que exalta o homem, que fala que você é alguém que é especial, que possui potencialidades que estão adormecidas dentro de você, que precisam ser despertadas, que colocam você no centro. Não é uma experiência subjetiva. Ela fala a respeito do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, fala a respeito de Cristo. É disso que Isaías estava falando quando ele perguntou: quem creu na nossa pregação? Porque logo em seguida a essa pergunta, Isaías vai logo emendar dizendo: ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. Em outras palavras, o que Isaías está dizendo é que se os judeus crescem na pregação a respeito de Cristo, então eles seriam salvos. Eles seriam perdoados dos seus pecados e transformados. E é com base nisso que Paulo chega a essa conclusão. A pregação que produz fé é sobre Cristo e por meio de Cristo Jesus. É dessa maneira que nós somos salvos, queridos. Não há uma outra maneira. Não existe um outro caminho, não existem atalhos para se achegar a Deus. A única forma da igreja de fato conhecer o Senhor profundamente,
dela progredir na sua jornada, ela avançar, é dessa maneira. É assim que Deus chama os seus eleitos, que estão espalhados por todo o mundo. É por meio da pregação, por meio do qual Cristo fala. E não há nada que substitua isso. E aqui vale um alerta para você que gosta de ouvir muitas pregações na internet, na televisão. Talvez você tenha referências de pregadores. Preste muita atenção se Cristo é o centro das pregações. Se a pessoa de Jesus, ela é exposta e colocada como ponto-chave central de cada sermão, de cada mensagem pregada. Porque o assunto da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo. E a pregação que liberta, a pregação que edifica, a pregação que salva, que transforma, é a mensagem que fala a respeito de Cristo. Paulo então conclui que a desobediência dos judeus é fruto da sua própria incredulidade e dureza do coração, porque a eles foi pregada a fé salvadora, a eles foi pregada a palavra de Cristo, mas eles simplesmente deram as costas, eles simplesmente rejeitaram essa mensagem e não quiseram dar ouvidos, não quiseram crer nela. A segunda parte do argumento que Paulo está aqui utilizando está no verso 18. No qual Paulo faz uma pergunta retórica, né? Veja o que ele diz aí. Será que eles não ouviram? Essa é uma pergunta retórica. Será que houve algum judeu dos tempos de Isaías, ou mesmo do próprio tempo em que o apóstolo Paulo estava vivendo, que não ouviram a respeito do evangelho, das boas novas, da justificação pela fé, a salvação pela graça? Se de fato isso tivesse acontecido, se nenhum judeu havia de fato ouvido a respeito do evangelho, certamente a sua desobediência, a sua rebeldia, ela seria justificada. No entanto, Paulo acha pouco provável que o seu povo judeu, jamais tenha ouvido falar da graça e da misericórdia de Deus. E para corroborar na sua opinião, o apóstolo Paulo aqui vai fazer uma citação maravilhosa de um salmo muito conhecido, Salmo 19, e ele vai destacar apenas uma parte dele, mas o Salmo 19, verso 1 a 4, que revela a glória e a majestade de Deus, que se torna percebida em toda a terra. O texto diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. No versículo 18 de Romanos 10, Paulo ele cita apenas o versículo 4 desse salmo, no qual está dizendo que a própria natureza que o Senhor Deus criou, ela própria, ela prega a existência de Deus e manifesta a sua glória. E ele faz isso ao mundo todo, a toda a humanidade, a todas as pessoas de todas as épocas, para anunciar a existência e a glória de Deus. A natureza não precisa usar palavras, a sua voz se faz ouvida até os confins do mundo. Diz o apóstolo Paulo, em Romanos 10, 18. Portanto, nenhum ser humano na face dessa terra pode alegar que nunca ouviu a respeito de Deus, que nunca tomou conhecimento a respeito das suas obras e da sua glória. E esse ponto aqui, o apóstolo Paulo já havia defendido no início da carta, lembram? Lá no capítulo 1, ele já havia falado a respeito de Deus revelar os seus atributos invisíveis na natureza. A sua divindade, bem como o seu eterno poder, são claramente percebidos por meio das coisas criadas. E é por causa disso que cada homem, cada ser humano na face da terra é indesculpável diante de Deus. Aqui no capítulo 10, Paulo ele está repetindo o argumento de Romanos 1.
Só que ele está empregando aqui da seguinte maneira: assim como a natureza anuncia ao mundo inteiro a existência de Deus, bem como a sua glória, as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, a Bíblia, ela é a revelação escrita de Deus, e ela nos anuncia as boas novas do Evangelho, de forma que nenhum judeu pode dizer que nunca ouviu. Da mesma forma que a humanidade toda conhece a existência de Deus pela natureza, os judeus, eles conhecem o Evangelho da graça por meio da revelação escrita, da qual eles receberam de Moisés e de todos os profetas. Todo judeu nascido dentro da aliança, queridos, ele já nasce ouvindo Moisés. Fazia parte da cultura judaica naquela época. Aos 12 anos de idade, ele já memorizava parte da Torá. Alguns deles cresciam aos pés dos rabinos mais importantes daquela época. Um exemplo disso era o próprio apóstolo Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel. Todos vão à sinagoga aos sábados, e ali nas sinagogas, eles liam a lei de Moisés, cantavam os salmos e liam os profetas. Então, não há nenhum judeu que possa dizer que nunca ouviu falar de Cristo, porque todo judeu conhece as Escrituras. Todos eles têm conhecimento a respeito de Moisés. Todo judeu tinha na sua Bíblia o capítulo 53 de Isaías. Então eles sabiam, eles conheciam, mas eles rejeitaram. Paulo está questionando aqui: será se os judeus eles não estão recebendo a Jesus como Messias, porque eles nunca ouviram falar a respeito do Messias, desse servo sofredor que Isaías fala no capítulo 53? Que morreria e que o seu sangue seria derramado como propiciação dos nossos pecados? E a resposta de Paulo é não. Isso não é uma justificativa, porque todo sábado a lei de Moisés era lida, os salmos e os profetas eram lidos nas sinagogas. E a terceira parte do argumento de Paulo, Paulo faz mais uma pergunta retórica aí no verso 19, né? Bom, a pergunta que ele responde no verso 18 é: será se eles não ouviram? E aí no verso 19 ele diz: novamente eu pergunto, será que Israel então não entendeu? Olha, pode ser que os judeus tenham ouvido, mas talvez não tenham entendido, e por essa razão haviam rejeitado. Há uma diferença. Talvez a pessoa ouve uma mensagem, outros não ouvem, outros ouvem e não entendem. Talvez fosse uma mensagem complicada demais, essa que Isaías estava dizendo. Será que a dificuldade dos judeus é que eles não haviam entendido a mensagem de Moisés, a mensagem que os profetas e o livro de Moisés, o livro dos Salmos, melhor dizendo, estavam falando a respeito da salvação? Mais uma vez, a resposta do apóstolo Paulo é um retumbante não. Pois não era difícil de entender. E Paulo usa um argumento muito curioso para mostrar que essa mensagem não era uma mensagem difícil de entender por parte dos judeus. E ele vai depois citar primeiro Moisés e depois Isaías. E as duas citações têm em comum aqui o chamado de Deus para com os gentios. Verso 19 ele diz: mas eu pergunto ainda, porque aqui Paulo está dando ainda a sua segunda pergunta. Será que Israel então não entendeu? O fato de ter chegado ao conhecimento de Israel não significa necessariamente que eles entenderam o que estava sendo dito. Será que Israel entendeu que era isso que os profetas e Moisés estavam dizendo? E para responder, Paulo então recorre no seu início a Moisés. Ele diz: farei com que tenham ciúmes dos que não são um povo, com um povo insensato vos provocarei a ira. Aqui, Paulo, ele está fazendo menção a um texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 21.
E depois, então, Paulo vai citar Isaías, em uma afirmação ainda mais ousada. Versículo 20, ele diz: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me aos que não perguntavam por mim. Mas qual que é o argumento de Paulo aqui? Qual é o ponto de Paulo nessa passagem? Qual é a relação que Paulo está fazendo disso com o que ele está dizendo nessa passagem que nós estamos aqui analisando? O raciocínio aqui é muito simples. Alguém poderia dizer que os judeus, eles não creram e recusaram, rejeitaram a mensagem do Evangelho porque eles ouviram, mas não entenderam. Porque era de difícil compreensão. Mas Paulo nega isso, alegando que o próprio Moisés já tinha dito que diante da recusa dos judeus, Deus chamaria então os gentios, os quais os judeus consideravam como um povo insensato, um povo sem entendimento. Ora, se o pessoal que era insensato, considerado pelos judeus como gente sem entendimento nenhum, que eram os gentios, eles eram capazes de compreender a mensagem do Evangelho e atenderam prontamente ao chamado do Senhor, quanto mais os judeus, que foram instruídos desde pequenininhos na lei de Deus e que dela tinha conhecimento. Deus, por meio de Isaías, diz a mesma coisa: fui achado pelos que não me buscavam, manifestei-me ou revelei-me aos que não perguntavam por mim. Ou seja, essa mensagem não é uma mensagem difícil de entender, não é uma questão de compreensão, porque se os gentios receberam a mesma mensagem e eles responderam a esse com fé, responderam a essa mensagem, crendo nela, adorando o Senhor, se convertendo dos seus maus caminhos, por que os judeus não entenderiam essa mensagem? Então percebemos aqui, queridos, que o problema não é uma questão de dificuldade intelectual, não é um problema de compreensão, mas é um problema de rebelião, de incredulidade, de rejeição intencional e voluntária quanto à palavra de Deus. Como Paulo mesmo diz no verso 21, versículo em que ele traz a terceira citação também de Isaías, né? Veja o que ele está dizendo aí no verso 21. Mas quanto a Israel, ele diz: todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e rebelde. Portanto, queridos, o problema não era ignorância. O problema não era desconhecimento ou falta de conhecimento. O problema era que o povo era um povo contestador. É um povo em que a mensagem do Senhor era pregada, mas eles viviam questionando, contestando, refutando, rejeitando. Tapavam seus ouvidos, davam as costas. Esse era o problema. Deus dizia uma coisa e o povo ia lá e contestava. Deus mandava um profeta para dizer uma mensagem a eles e o povo ia lá e contradizia o profeta, argumentava, achava desculpas, achava um outro caminho. Não foi isso que Paulo havia dito agora há pouco? Dizendo que eles não aceitaram a justiça de Deus e acabaram fazendo o quê? Criando sua própria justiça. Criando um caminho mais conveniente para eles. Por quê? Porque eles não se submeteram à palavra de Deus. A figura presente no verso 21 é muito bonita, né? Quando a gente lê o verso 21, chega a ser poético, seja a ser romântico, talvez uma espécie de amor platônico. A respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Todo dia, Deus estava ali. Todo dia estava no meio daquele povo. Deus estendia suas mãos para esse povo rebelde e contestador. Ele estendia a sua misericórdia para com a nação de Israel. Naquelas mãos estendidas, havia perdão, havia misericórdia, havia aceitação. Tudo que um judeu precisava para ser salvo,
Deus vinha até eles todos os dias, estendendo as suas mãos abertas. E o que o povo judeu fazia? Virava as costas. Adoravam a Baal, adoravam a Dagon, os deuses das outras nações. Entravam em um sistema legalista de justificação por meio das suas próprias obras. Eles não queriam ouvir os profetas, rejeitavam as boas notícias, coisas que até os gentios, gente insensata, podia entender facilmente, mas eles negavam. Os judeus viraram as costas para Deus, porque era um povo rebelde, um povo contestador. Logo, portanto, queridos, nós podemos entender a pergunta que Isaías faz: quem creu nessa pregação? A quem o Senhor manifestou o seu braço? E Paulo termina dizendo que os judeus, eles não podiam alegar ignorância, eles não podiam alegar desconhecimento ou falta de entendimento, porque desde a época de Moisés, desde a época de Isaías, e agora, nos dias do apóstolo Paulo, eles tinham tido e sempre teve a mesma atitude de rebelião, incredulidade e endurecimento. Foi por isso que eles rejeitaram a Jesus quando ele veio. Foi por isso que quando o Messias veio na plenitude dos tempos, eles gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Foi por isso que eles entregaram Jesus aos romanos e disseram que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos descendentes. Foi por isso que eles perseguiram os apóstolos e muitos foram martirizados. Foi por essa razão que eles perseguiram os primeiros cristãos, os pais da igreja. Foi por isso que um deles, chamado Saulo de Tarso, entendeu que estava fazendo um favor para Deus em perseguir e matar os cristãos, acabando com o cristianismo. No entanto, pela misericórdia de Deus, o braço do Senhor foi revelado a Saulo de Tarso. E esse homem, um dia, no caminho indo para Damasco, ele teve um encontro com Deus e veio a escrever as palavras que hoje estamos aqui meditando na carta aos Romanos. Isso não é algo maravilhoso, queridos? Eu quero concluir minha mensagem nessa noite com algumas reflexões práticas, pastorais, ao seu coração. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção agora, nesse momento. A tendência do coração humano sempre foi e sempre será de contradizer e contestar o Evangelho, de ser alguém rebelde diante de Deus. Essa é a inclinação natural do coração humano. Então não se iluda. O fato de você ser crente em Jesus não quer dizer que você está livre de ter um coração sujeito a ser endurecido e se tornar impenitente, rebelde, teimoso, contestador. Você não está imune a isso pelo fato de você ser crente em Jesus. A verdade é que nós temos de vigiar o nosso coração o tempo todo, a nossa mente todos os dias. Nós temos de lutar contra o pecado, queridos, o tempo todo, porque ele tenazmente nos assedia. Precisamos lutar contra todas as tentações de fora, que chegam a nós por meio do mundo e do diabo, e ainda assim precisamos lutar com aquelas que surgem dentro dos nossos próprios corações, aquelas que surgem no nosso interior. A verdade é que não há trégua nessa luta, não há descanso nessa batalha, não há sequer uma pausa. O menor descuido que você tiver, queridos, você poderá estar sujeito a uma queda. É por essa razão que nós todos os dias precisamos nos revestir da armadura de Deus, para poder enfrentar as astutas ciladas do diabo, tomando sobre nós a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque essa é a tendência do nosso coração. Foi assim como os judeus do passado, foi assim com os judeus da época de Paulo, e ainda assim, mesmo que nós não sejamos judeus,
nós não somos melhores e nem piores do que eles, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Judeus e gentios, somos todos nós filhos de um mesmo casal, Adão e Eva. Todos nós descendemos do primeiro homem e da primeira mulher. É por isso que você precisa observar atentamente o seu coração. Não descanse, não dê trégua, porque a luta é constante. Apegue-se ao Senhor, que diariamente está chamando você de braços abertos para amparar você e dar forças para você lutar. É importante que uma coisa também fique clara nessa noite. Noções equivocadas, noções erradas a respeito da salvação poderão levar você para o inferno. Por mais sincero e por mais religioso que você seja, se você tiver uma compreensão errada a respeito do Evangelho, você e toda a sua sinceridade estarão destinadas a uma condenação eterna no inferno. Por isso não existe, ou não adianta você vir com religiosidade, com um discurso sincero a respeito daquilo que você crê. Não adianta, se isso não está alinhado ao Evangelho, isso não vai salvar você no último dia. Como não salvaram os judeus da época de Isaías, nem da época de Paulo, e a ninguém hoje. Se você não estiver absolutamente correto a respeito desse entendimento do que é a salvação, mediante a obra do Messias, o servo sofredor, daquele que levou sobre si as nossas iniquidades, e que não é por meio do seu merecimento próprio, pelo que você faz, ou por qualquer outra coisa que você possa demandar diante de Deus, ou oferecer a Ele, não existe possibilidade alguma de perdão, e nem de reconciliação por parte de Deus, se você rejeitar o caminho dele, que é Jesus Cristo, e Ele crucificado. Você pode ter noções erradas sobre diversas coisas. Nós podemos divergir com outros irmãos de outras denominações a respeito do batismo, a respeito da escatologia, da volta dos últimos dias. Podemos discutir sobre muitos outros assuntos. Esses assuntos são secundários. Eles não nos impedirão de entrar no céu. Porém, quando o assunto é salvação, quando nós tratamos de um assunto que diz respeito à nossa salvação, não pode haver equívocos, não pode haver erro. A única chance que nós temos, a única esperança que nós possuímos, está na obra vicária de Cristo Jesus, no sacrifício que Ele fez por nós naquela cruz. Uma obra perfeita e completa que Ele realizou pela vida da sua igreja. Eu não posso terminar essa mensagem também sem dizer quão grande é a salvação que Deus Ele nos deu. Amém? Uma salvação que nos foi revelada lá no Antigo Testamento, que foi confirmada no Senhor Jesus, que foi ensinada por meio dos apóstolos, que foi registrada nesse livro maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Nós só temos motivos para agradecer a Deus, porque Ele nos deu o privilégio de conhecer a mensagem, as boas novas do Evangelho, porque Ele revelou o seu braço em nosso favor. Se Deus não tivesse aberto os nossos olhos, se Ele não tivesse revelado o seu braço para nós, seríamos como aqueles judeus, como aqueles gentios pagãos, que rejeitaram a revelação do Senhor. Mas nós reconhecemos que a fé vem por meio da palavra de Deus. Ela não vem de mim. A salvação, a fé, ela não é algo que é produzida dentro do meu coração, mas ela vem por meio da palavra de Deus. Eu não posso crer no Evangelho por mim mesmo. É a palavra de Deus que produz dentro de mim fé suficiente para crer e ser salvo. A mesma palavra que em Gênesis 1 disse que haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. A única maneira dessa luz brilhar no nosso coração e de nós conhecermos a Cristo, o nosso Salvador, e nos rendermos a Ele, é por meio dessas mesmas palavras poderosas.
Somente essa palavra pode transformar e salvar um coração perdido, cheio de trevas. Portanto, toda a glória será sempre de Deus e do seu Filho Jesus. Alegre-se nisso. Agradeça a Deus. Especialmente por aqueles que um dia pregaram a palavra de Deus para você. Agradeça a Deus por aqueles que de alguma forma tornaram conhecida a você o Evangelho, as boas novas de salvação. Talvez a sua mãe te falou do Evangelho, talvez o seu pai falou, talvez algum missionário que tenha ido à sua casa e pregado o Evangelho para você. Talvez um professor de escola bíblica dominical tenha exposto o plano de salvação para você e você tenha crido. Talvez um amigo, um vizinho, quem sabe, de alguma forma, algum dia o conhecimento do Evangelho chegou até você. E você, ao tomar conhecimento dessa mensagem, você de fato creu nela. Você se rendeu a essa mensagem e hoje você está aqui, sentado, ouvindo essa mensagem, entendendo essas palavras, porque o Espírito Santo habita dentro de você agora. Não se esqueça de bendizer a Deus por todos aqueles instrumentos que Ele colocou na sua vida. Por isso, não despreze a oportunidade. Uma última palavra para você, adolescente e jovem que está aqui me ouvindo nessa noite. Não despreze a palavra de Deus que está sendo pregada. Se você cresceu ouvindo a palavra de Deus, valorize esse privilégio que você recebeu do Senhor e não ceda à tentação de se aventurar pelo mundo afora, desfrutando dos seus prazeres. Sabe quantos são os riscos e prejuízos que você corre de se desviar, dizendo que irá comer da grama mais verde do lado de lá e depois um dia, quem sabe, você vai voltar. Os riscos e prejuízos são muitos e com graves consequências. Por isso eu digo a você, adolescente e jovem, fique aqui, fique firme. Não despreze a mensagem do Senhor, o chamado de Deus. Não podemos negar que o pecado, queridos, ele mancha, ele deixa cicatrizes horríveis. Então não pense que você pode brincar com o pecado e sair ileso. Ouça a palavra de Deus enquanto você pode. E agora eu me reporto ao texto do início do nosso culto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai o nome dEle enquanto está perto. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar. O Ministério de Música pode ocupar o seu lugar aqui à frente. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Esse momento é um momento importante, um momento de oração. Por isso eu quero convidar você a centrar suas atenções nesse momento, a não se dispersar. Eu peço que você, nesse momento, abra o seu coração e coloque-se diante de Deus. Diante dessa mensagem que você acabou de ouvir, se alguma palavra que foi dita fez algum sentido na sua consciência, no seu coração, eu quero convidar você nessa hora a colocar a sua vida diante de Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, que o Senhor me ajude, que as suas palavras não sejam apenas palavras jogadas ao vento, mas que elas possam ecoar na minha alma, e o poder contido nessa palavra, ela possa produzir efeitos para toda a eternidade em minha vida, que eu seja plenamente transformado, que eu preste mais atenção naquilo que está sendo pregado, que eu ouça essas mensagens e dê valor a elas, e busque aplicá-las à minha vida, dia após dia, que eu não saia por aí me enchendo e nutrindo a minha alma com tantas coisas que não substituem a Tua palavra, Senhor, porque a única forma de nós termos uma fé suficiente para nos conduzir ao Senhor é por meio da pregação da Tua palavra, e a ela nós queremos nessa noite nos render. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti agora, suplicar o Teu favor. Deus,
Nos ajude a nos tornar crentes sensíveis à sua voz. Nos dê ouvidos aguçados. Retire de nós tudo aquilo que impede, ó Pai, de ouvirmos e compreendermos esta palavra. E que possamos nos render a ela, nos submeter a ela, porque não se trata de palavra de homens, se trata da palavra do Senhor, meu Deus. Ó Deus, nos dê corações sensíveis, corações amolecidos, corações de carne. Retira de nós um coração de pedra, um coração endurecido. Atrai o nosso coração para perto do Senhor, meu Deus. E continue, ó Deus, a nos conduzir como igreja no caminho da Tua palavra. Que a luz que emana da Tua palavra resplandeça sobre nós e nos conduza. No nome precioso de Jesus. Amém. Vamos todos nos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Ele. Nós vamos nesse momento orar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos proporcionou aqui nessa noite. Antes de nós orarmos, eu quero aqui avisar, quarta-feira nós teremos nosso momento de oração, de estudo bíblico. Estamos aqui expondo o livro de Apocalipse. Já demos início à exposição desse livro. Venha participar conosco, tempo precioso de oração, juntos como igreja aqui, orando, intercedendo uns pelos outros e também aprendendo mais da palavra dele. Coral volta, que dia? Amanhã? Então amanhã, o ensaio do coral já retoma aqui. Venha participar também você do coral da nossa igreja. O irmão Gabriel, o líder da nossa mocidade, dos jovens, pediu para avisar que a data do debate do livro Peregrino foi adiado para o mês de maio, para que os irmãos que ainda não terminaram de ler o seu livro possam terminar de ler e então participar desse momento especial aqui com a nossa juventude. Será marcado uma data posterior no mês de maio, tá bom? Então não será mais no dia 20, mas será no mês de maio. Se você não terminou de ler o livro Peregrino, termine de ler e venha participar conosco. Vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo precioso. Feche seus olhos, vamos colocar diante do Senhor nossas vidas. Pai Santo, Pai bendito, queremos louvar e exaltar o Teu santo nome. Queremos Te adorar mais uma vez, Pai, porque esse tempo que a gente passa junto aqui é um tempo tão precioso, tão importante para nós. Nós gostaríamos de, como o salmista diz, poder passar aqui mais tempo, quem sabe até morar na Sua casa. Mas nós sabemos que um dia isso será possível, um dia em que o Senhor irá nos voltar para nos levar contigo para a nossa morada celestial. E um dia nós haveremos de morar por toda a eternidade na glória dos céus e desfrutaremos da presença do Senhor por toda a vida, por toda a eternidade. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem nos permitido desfrutar de um breve ensaio daquilo que será no porvir. E obrigado, Pai, por uma comunhão tão sincera e verdadeira e tão gostosa
promovida pelo Espírito Santo do Senhor, que se faz presente em nossos corações. Estarmos juntos aqui como igreja, como família, adorando o Cordeiro, adorando e exaltando o nosso Rei. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas orações, pelos cânticos, por tudo que vivemos aqui em Sua presença. Que o Senhor nos leve de volta agora para os nossos lares, debaixo da Tua proteção, do Teu cuidado. Nos dê uma noite de descanso abençoada e protegida pelo Senhor. Que o Senhor guarde a nossa casa, o nosso lar e todos os nossos entes queridos. Seja com os nossos irmãos que estão distantes, aqueles que estão padecendo dores, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos. Pedimos que a Tua boa mão se estenda sobre eles, que o Senhor revele o Seu forte braço também em favor desses. Pai, que o Senhor nos abençoe ao longo dessa semana, nos dê uma semana debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, e nos dê toda a sabedoria que vem do alto, Pai, para sermos conduzidos nessa lida, ó Pai, sempre glorificando o Teu nome, fazendo a Sua vontade. Usa a nossa vida aonde o Senhor nos enviar, que o Senhor possa mesmo falar a Tua mensagem, a Tua palavra através de cada um de nós. Não importa aonde nós estivermos, ó Pai, que o Senhor manifeste a Tua glória e o Teu poder através de nós. Nós louvamos o Teu nome, Te adoramos. Pedimos que o Senhor abençoe a Tua igreja, Pai, e guarde o Teu povo, no nome precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de cada um de nós. Que sobre cada um dos meus irmãos que aqui estão, os nossos irmãos de Coqueiral e também a Sua igreja, que está espalhada em toda a face da terra, o Senhor levante o Seu precioso rosto sobre nós e nos dê a Sua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Torce uma ótima noite na presença do Senhor.